接受我劉姐啦。請保持冷靜克制，現場冇任何人向你有任何嘅衝擊。A polícia calcula que são entre 5 a 6 mil pessoas O mundo é calmo. neste desfile em Lisboa. Também São as dinâmicas diferentes da pandemia, na cidade. seja num contexto ou outro. Mas o que é verdade é que em todos os locais, neste momento, as imagens mostram a busca de ordem e de desordem ao mesmo tempo. Portanto, o planeta está, não é apenas na pandemia, é também desta dinâmica. Não sei se conhece E vamos falar do quê? Não sei se conhecem o movimento dos novos otimistas, mas conhecem? Não. Para a semana falamos disso. Para a semana falamos. Pronto. Só desculpa, tu agora falaste de novos otimistas, tens de dizer o que é. Quer dizer, depois fala para a semana, mas diz alguma coisa mais. É um movimento que saiu ou em França ou nos Estados Unidos, salvo eu, e que reúne, vai buscar um movimento histórico do século XVII ou XVIII, que era... E recupera alguns sociólogos, cientistas sociais que entregam uma visão muito otimista sobre o futuro. E isso foi publicado em 2010 e 2011. Mas então é velho, então é antigo. Então não é novo, é antigo. Não são novos otimistas. São os novos otimistas que já são velhos, não é? Não sei como é que aquilo... O otimismo nunca morre. Isso foi a seguir à crise de 2008 ou 2010. Talvez o otimismo perdeu-se no caminho. O Henri Lévy estava nisso também. Não tem mas o Henri Lévy está em tudo, Carlos. Okay. É só para dar uma nota de otimismo irritante no fim. Mas isso não é preciso. Olha, irritantes talvez nós sejamos, otimistas às vezes somos, e depois há políticos que tratam dessa parte. Portanto, não é problema. Primeiro é um presidente e um primeiro-ministro, está tudo bem. O que é que a gente vai falar hoje, Carlos? Pois, falámos da ficcionalização da realidade. Não foi? Foi. Falámos dos conflitos raciais nos Estados Unidos e de como se podem ver a partir da Europa, de como Portugal sofre das mesmas pandemias que noutros sítios, silenciosas, ou não, isto não. Não sei, talvez, depende. E tem que me ajudar nesta altura, que isto já são 3h42 da manhã, tenham lá santa paciência. Mas também não tens que dormir, Carlos, tens que ficar aí, portanto. Mas eu tenho que dormir. O tempo passa, mas o espaço é sempre o mesmo, tu estás aí sempre no mesmo... Isso é a violação do princípio da relatividade, não é? Agora penso eu que de repente entramos na dimensão Einstein. Depois dos sistemas são sistemas, já não há tempo, estás a ver? É tudo igual. Uma pergunta para a Susana. Achas que os especialistas da área da saúde, da área também, portanto, não apenas os virologistas, mas as pessoas que até agora nos tinham alertado, cuidado que pode acontecer porque o mundo está doente, está poluído, as pandemias podem aparecer e poderão voltar a aparecer. Estes especialistas desaparecerão do debate público? Teremos que recalcar, esquecer isso? Eu acho que provavelmente vão desaparecer nos tempos mais próximos, ou seja, quando as coisas se tornarem, por um lado, passar a existir uma maior necessidade de outro tipo de notícias, não é? Assumir-se que há uma certa ideia de controle, não é, sobre a pandemia, ilusório ou não, senão isso é indiferente. Estes especialistas vão voltar aos seus espaços, que são espaços pouco mediatizados, não é? Também porque é difícil coadunar-se com este tempo mediático em que na primeira parte da entrevista pergunta-se qual é a situação e na segunda parte pergunta-se e qual é a data da vacina. Não é? Se vocês repararam, todas as perguntas, não é? As várias
os vários. A pergunta dos jornalistas é: mas qual é a data? Não é? E esta necessidade de ter que dar uma resposta, não é? Porque temos outras coisas para fazer, não é? Porque temos que retomar, não é? A ideia é sempre retomar, essa ideia de voltar exatamente ao ponto onde ficámos e retomar como se isto fosse um interregno, não é? Não desejado, mas do qual nós nos queremos esquecer. E, portanto, provavelmente estas pessoas também vão estar associadas a um período do Sim, qual vou nos dizer para queremos si. esquecer rapidamente. Susana, eu estava-me a lembrar agora eu em 2009, quando estive em Davos, havia um senhor chamado Rubini, que eu me lembro do nome dele porque era idêntico ao Houdini, que era o Rubini, que era o economista, e que era supostamente a pessoa que tinha avisado que aquele crash ia acontecer mais dia menos dia. Portanto, ele era uma espécie de Dr. Doom, porque previa, que tinha previsto e ninguém lhe tinha dado ouvidos, não é? Tínhamos chegado aqui. Nunca mais ouvimos falar do Rubini, não sei se o senhor é vivo ou não. Pronto, esteja bem com ele. Mas nunca mais ouvimos. Mas está confinado, quer dizer, desapareceu dos ecrãs. Portanto, é muito natural que todos aqueles que estavam a demonstrar o que se passava e a preocupação e que podia acontecer, sejam relegados agora também para o outro lado. É uma espécie é como se houvesse um grande argumento cinematográfico no mundo e que diz, todos aqueles que preveem ou que alertam para, depois de ter acontecido, levam com a maldição de Cassandra, não é? Supostamente é a maldição da Cassandra esquecida, que é, não quer se lembrar que a Cassandra estava a prever que ia acontecer este desastre. Portanto, é esquecer o desastre, os que previram e aqueles que podem resolver. Há uma dimensão engraçada que estava a ler esta semana, qualquer coisa sobre a relação que os políticos têm com o tempo, não é? Ou seja, como é que a dimensão temporal se agora articula nesta crise, na ideia de urgência ou de pressa, ou o que é realmente importante, ou seja, um excessivo também presencismo, ou seja, a ideia de que está sempre presente em todo lado, a toda a hora, e fez-me lembrar imediatamente Marcelo Rebelo de Sousa. Mas essa ideia também de ponderação, a ideia de ter tempo para pensar e decidir, é claro que isto já são assuntos que são falados, mas nomeadamente na classe política, e isto fez-me lembrar a propósito da Susana dizer, e então a vacina? E então quando? E então tem que ser para já. É? Quer dizer, essa ideia de pressa, não é? De pressa e capacidade de, ao falar das coisas, controlar o fluxo do tempo, torná-lo mais rápido ou mais lento, conforme o discurso que se tem. Um exemplo muito típico disso é o nosso atual presidente dos Estados Unidos. Eu digo nosso porque faz parte também diria a mesma coisa do Xi Jinping, que também é nosso, porque é de agora, não é? Dirias, olha que não sei. Sim. Mas voltando à questão, uma das coisas no New York Times, na análise deste mês de maio, que é uma espécie de, não é anos terribilis lá da monarquia inglesa, mas sim o mês terrível do Donald Trump, nada daquilo que eram as dinâmicas anteriores, que era a monopolização das conferências de imprensa, do espaço televisivo, do Twitter, etc., funcionou, porque de repente a pandemia consumiu tudo e deixou de ser, ou seja, a pandemia era o desaparecimento do adversário. O adversário não é uma pessoa, é um vírus, é um acontecimento, no fim de contas são todas as pessoas que estão à volta. E, portanto, deixa de ser possível, através da palavra, tentar controlar. E o Donald Trump tentou, durante o mês todo, atacar múltiplas pessoas, disparando para diversos sítios, entre apresentadores, governadores, etc., na busca de encontrar um alvo, alguém que interagisse com ele e que assumisse o papel de adversário, para controlar mais facilmente o fluxo do tempo, até às eleições. Mas tem a China, e a China tem Hong Kong, sim. E a China tem Hong Kong também como essa questão. Mas em Hong Kong ainda há chapéus de chuva? Sim, ainda há chapéu, e vai haver, agora na próxima 4 de junho, não é? Ando tudo obcecado com o 4 de junho, e agora anda uma espécie de gato e de rato, não é? Porque proibiram pela primeira vez em 30 anos, proibiram na prática, a justiça prestou-se a isso também,
a vigília aqui em Macau e em Hong Kong, não vai haver vigília, vai ser feita na internet, não é? Por isso vamos assistir outra vez a mais detenções, a mais violência, vamos aumentar a escalada, já está bastante elevada na linguagem entre a China e os Estados Unidos. O Mike Pompeo veio hoje dizer que a China estava a tentar, como é que se diz, muzzle? Amordaçar Hong Kong, enfim. Há depois outros conflitos que são esquecidos, que são curiosos de ver, porque se fala muito nos Estados Unidos e pouco na China. Há um grande conflito rapidamente e sem se saber ainda perceber porquê na fronteira entre a Índia e a China, nos Himalaias, não é? Porque tem havido... Outra vez, tem havido escaramuças, já dura. Tem havido escaramuças, mas agora o tom também está a subir, o que alguns analistas aqui nos jornais dizem que está a empurrar a Índia para a órbita dos Estados Unidos neste confronto. Há imensos confrontos. Também há uma imensa disputa no Mar do Sul da China, a China vai construindo ilhéus em áreas marítimas que estão a ser reivindicadas ou pelo Vietnã, neste caso, ou pelas Filipinas. Enfim, há toda esta conflitualidade aqui no sul da China, mas evidentemente há muita presença mediática nos Estados Unidos, até pelo que se passa agora. Mas eu estava a ouvir alguns jornalistas em relação aos Estados Unidos, e eu acho que disse a ti, Gustavo, a alguém a semana passada, eu olho para os Estados Unidos nesta altura e faz-me lembrar um bocadinho o Tatis Mutanis, o Brezhnev e a União Soviética, porque me parece um imenso aparato militar, e depois por dentro há uma imensa desproteção social, há uma imensa violência, há um imenso desequilíbrio entre classes, outra vez, não é nada um melting pot, não é? Parece-me de facto um gigante de pés de barro ou um gigante de cartão. Faz-me lembrar o Feiticeiro do Oz, não é? Eu acho que é uma analogia interessante. Os Estados Unidos atualmente, neste momento, e o filme do Feiticeiro do Oz. Não sei quem é que faria qual personagem, mas quem é que faria de leão, quem é que faria de rapariga, quem é que faria de homem de lata, mas claramente sim, há algo de profético nessas palavras, Carlos. Uma certeza é que já não estamos no Kansas anymore. Sim. Não, mas a questão dos Estados Unidos é importante, isto apenas para terminar, porque neste momento, até novembro, joga-se efetivamente um modelo, ou seja, a continuidade daquilo que está hoje, ou alguma coisa de novo, que também nas mentes das pessoas, e isso é que eu acho mais uma vez curioso, interessante, é um regresso a uma América outra. Aliás, já o Donald Trump tinha a mesma Let's Make America Great Again. O again é olhando para trás. Neste momento, uma parte substancial da população norte-americana deseja apenas voltar para um momento qualquer que não seja este, onde está. E, portanto, não sei se é saber se Joe Biden vai poder ser o Obama ou se vai ser o Roosevelt, o que é que isto tudo quer dizer, e pronto, e é preciso também perceber se o mundo já tem capacidade ou não de ter percebido que depois desta confusão toda só falta mesmo uma guerra, não é? À escala o Biden, mundial. Biden acaba de dizer ao Trump que fala como um policial fascista, ou racista, agora não me lembro a palavra que utilizou, porque ameaçou a dizer que vai utilizar o exército, e o Biden respondeu dizendo: falas como um polícia que mata negros, uma coisa desse tipo. Portanto, vai ser muito... Sim, e é muito complicado porque os Estados Unidos, tal como o Brasil, nesse aspecto é a velha cópia do Sul, o país do Sul que quer ser igual ao país do Norte, que é o Brasil que quer ser igual aos Estados Unidos. A questão das armas e a questão da circulação, ou seja, do povo em armas, porque a questão norte-americana, e já nas eleições anteriores, uma das coisas que parou a possibilidade de contestar era a ideia de que poderia haver
uma sublevação das pessoas que não concordassem com o resultado eleitoral no final. E neste momento não é, as pessoas falam, pela primeira vez, houve-se algumas pessoas dizerem guerra civil nos Estados Unidos. Portanto, é nesse plano semântico que nós estamos, não é? Se as coisas forem... E isso não há neste momento nenhum outro país que faça parte do G7 ou do G8 ou do G20 onde haja uma discussão sobre a ideia que será que pode haver uma guerra civil a sério, mesmo que nunca se concretize, essa discussão é o único sítio onde está a ser feita. E como somos demasiado americanocêntricos ou dependentes, pode ser que esse seja bom até para o mundo inteiro. Se ali se mudar algum equilíbrio de poder, ou for posto em causa, é pegar um rumo mais civilizacional que... Sim, mas sem guerra civil, por favor. Sim, sem guerra civil. Está no mesmo. Mas é extraordinário que a polícia em muitos estados tenha manifestado a favor dos manifestantes. E há outra coisa fantástica. É extraordinário. Como para as mulheres, não sei se viram esse cordão de mulheres brancas. Viste isso, Susana? Sim. Questionaram na defesa dos manifestantes, sim. Se nós podemos fazer um paralelismo metafórico. Os funcionários do Facebook queixaram-se apertamente contra Zuckerberg, criticaram, afastaram-se. Foi um motim, quase. Ao mesmo tempo existe... É um motim empresarial, é uma nova classe de... É interessante, porque ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, até responsáveis, não é, da polícia afastaram-se daquela maneira de ter sido administrado até agora o controle, a segurança nos Estados Unidos. Aliás, eu aqui pus na conversa um vídeo da Ocasio-Cortez de 2 minutos, que acho eu, se o Zenuno consegue mostrá-lo. Eu sempre apaixonado pelo Ocasio-Cortez, portanto ele põe de certeza. Ok. Então, se ele estiver, ou talvez esteja a fazer como os eu acho que ele já cá não está, ele nos ouve. Ele está noutra dimensão. Portanto, a ideia foi boa, Vânia, mas... Acordou! Não! Eu não sei qual é o vídeo, por acaso não tenho seguido o Ocasio-Cortez. Ninguém aqui não bate papo. Está aí. Está no chat, Zé Nuno. Epá, confusão, sério. Como é possível não seguir ao Ocasio? Houston calling. Olha, falando de futuro, é uma menina... Mas porquê é que estamos a ouvi-la e não a vê-la? Epá, calma, não se pode ter tudo ao mesmo tempo. Pois é, não tem um canal privado só para ele. Eu é que vejo a Ocasio. Espera aí, onde é que está? Onde é que está a cena? Está aqui, ok. Espera, deixa eu pôr o som bem. Enquanto põe não põe, há outra coisa engraçada que saiu aqui, que é o medo e uma série de asiáticos. If you are calling for an end to this unrest, and if you are calling for an end to all of this, but you are not calling for the end of the conditions that created the unrest, you are a hypocrite. If you don't want to call, if you're trying to call for the end of unrest, but you don't believe healthcare is a human right, if you're afraid to say Black Lives Matter, if you're too scared to call out police brutality, then you aren't asking for an end of unrest. You are asking for injustice to continue and for your people to continue to endure the violence of poverty, the violence of a lack of housing access, the violence of police brutality, and not say a damn thing. That's what you're asking for. So if you're out here calling for the end of unrest, then you better be calling for healthcare as a human right. You better be calling for accountability in our policing. You better be supporting community review boards. You better be supporting, the end of housing discrimination. You better be standing
up to for-profit real estate developers that are intimidating people and trying to evict them from their homes, that's what you better be calling for. Because if you don't call for those things and you're asking for the end of unrest, all you're asking for is the continuation of quiet oppression. So if you want the end of unrest, then you should be asking for measures that actually liberate people in their lives from the oppression of economic and social inequity. And those are just some of my thoughts, because, you know, I can't with folks that are saying we need to stop this unrest, we need to stop violence, as though charging someone $1,000 a month for insulin that they need to survive isn't violent. That is violent. And allowing people to die in these systems is just wrong. The way that we end this and the way that we move through this is by establishing justice. Ah, pois é. I don't think it's completely under control. Não é isto, não é? Caiu, não é? Caiu Sim, bem. sim. Estava bem. a ouvi-la, se querem falar, falem. Que já, Não, fala. Não, podes falar, fala. Estava a ouvi-la e estava a pensar em Portugal. Então, Estás com... aldeia global. Não, estava a ouvir hoje, salvo erro, o Presidente da Câmara de Loures. E estive a ouvir uma série... O Bernardino. E uma série de outros comentadores em Portugal, ou seja, e de como é que estas questões raciais entram na organização social e do trabalho, por exemplo. E de como é que a população negra em Portugal continua aparentemente excluída, não é? Ou pelo menos a que se concentra aí nas grandes... Como é que este tipo de questões ainda são possíveis hoje acontecerem, e acho que em Portugal são mais silenciadas, não é? As questões dos ciganos, por exemplo, que não é nenhuma questão, mas eu estou aqui no fio da navalha, mas essas questões não são... A democracia não as conseguiu tratar ou trabalhar ou pensar, e acabam por ser estes fulanos, que eu não vou dizer o nome, que acabam por manipular este tipo de temas e trazê-los para a esfera pública, degradando-os e chamando as paixões mais baixas das pessoas. Este tipo de questões sociais, por exemplo, outra questão que é muito pouco falada nos médias em Portugal, as questões das prisões, não é? A população carcerária. Enfim, há toda uma agenda que eu olho para os Estados Unidos e, mudando as coisas, olho para Portugal, e são questões que não estão também nos médias. Basicamente, há um conjunto de questões que não são resolúveis até hoje não estão resolvidas, são encaradas como não resolúveis e não estão na agenda, na maior parte dos casos de discussão. Ou seja, há problemas nas democracias, e os problemas à escala do Império Americano também existem em Portugal à escala do país de 10 milhões. Pronto, assim como existem na Holanda também, à escala do complexo holandês sobre estas matérias. Portanto, ou seja, as democracias têm problemas alargados e continuam a funcionar como democracias, ou seja, tratam dos problemas do maior número. Por vezes olhamos para acaba por ser essa. E é fácil arrumá-los, é uma sociedade violenta. E já está, não é? E parece que está uma explicação generalizada da sociedade americana. Mas nós também somos uma sociedade violenta. Exatamente. Nós matámos-nos alegremente durante o século XIX, do século XX parámos um bocado, pronto, esperemos no século XXI tínhamos ainda a memória do século XIX para não fazermos disparates em demasia, mas a ideia de que somos um povo pacífico não tem nada a ver com o curso da história. Sim, também tivemos uma guerra colonial que acabou há meia dúzia de tempo. 40 anos, né? Portanto, pensar como pacífico é um eufemismo. Mas acho que o que é interessante é pensar, estamos aqui a ver o vídeo da Ocasio-Cortez e a questão de que precisamos de políticos como ela, não apenas nos Estados Unidos, não é? Que tenham esta capacidade de colocar de forma muito clara
uma agenda, não é? E tendo a capacidade de falar de forma muito direta sobre quais são os problemas e quais são as linhas vermelhas sobre esses mesmos problemas. Em Portugal tivemos agora recentemente o caso da deputada eleita, né, da Joacine Catar Moreira, que tentou fazer isso, mas que rapidamente entrou e saiu do espaço mediático. Acho que ainda saiu mais rapidamente, não é? E que, por exemplo, a pandemia abafou-a completamente. Nós deixámos de saber nada sobre ela, não é? Todo o seu pensamento político, não é? Ou seja, a capacidade que ela tinha de representação, não é? Sendo uma deputada eleita, ainda que agora uma deputada não inscrita, não é? Sem uma ligação a um partido. Ensaiou também uma política identitária que em Portugal resulta, pergunto? Não, obviamente não resulta. Aliás, é um estudo de caso que não pode resultar. É isso que se tira desta situação. Mas há uma coisa, a questão aqui, na política em Portugal e nos outros locais, são necessários aqueles que são capazes de marcar a agenda e levantar os problemas, refletindo ideias que existem e circulam pela população em geral. E depois, nem sempre são esses que vão governar e que vão implementar as soluções. É uma espécie de divisão que tem sempre que acontecer. Nem todos aqueles que falam, alertam e põem em cima da mesa um problema, são os mesmos que depois vão receber os votos necessários para resolver o problema. Agora, a questão é como é que o sistema democrático consegue criar as condições para que essas pessoas prosperem no espaço público e não desapareçam. Porque atualmente já houve, o que é curioso em termos históricos, se nós quisermos pensar assim, o papel que o Bloco de Esquerda já teve no passado, hoje em dia, está, por exemplo, do lado do Chega. Cuidado. E por isso é que o Chega e o Bloco de Esquerda estão neste momento naquela perspectiva de quem passa à frente de quem. E fazem até nas redes sociais, conseguimos agora, depois quando se ultrapassar o outro lado vai dizer a mesma coisa também. Sim, também o CDS desapareceu, não é? O CDS desapareceu, claro. Portanto, aliás, curiosamente, em termos de análise política atual, há uma novidade, que é o Chega estava a ultrapassar pela direita todos os outros partidos. E neste momento tem um concorrente direto, que é o CDS, que pelo discurso, quer dos deputados europeus, quer da sua liderança, acaba por ter, aparentemente, a análise semiótica, a análise do discurso, a análise semântica do conteúdo, diz-nos que, de alguma maneira, o CDS neste momento está a tentar retirar eleitorado ao Chega. Portanto, há um combate entre o CDS e o Chega. E isso é uma novidade também no quadro atual. Para quem é que vai resultar ou se não resulta para nenhum, isso é uma questão que se verá da próxima vez que houver eleições. Mas neste momento parece-me óbvio que há essa luta. Depois há um outro eclipse, que é o do PAN também, não é? Desapareceu, aparentemente, mediaticamente, nos últimos tempos. Nem os senhores que se acorrentaram agora à Praça de Touros no mesmo dia do Bruno Nogueira, porque disseram em vez do Bruno Nogueira devia haver touros lá dentro, que é outra discussão também interessante. É outra forma de pimba, não é? Mas de qualquer forma, o terceiro, desculpe lá, só para fazer essa associação, que Portugal não é um país pacífico, uma vez que temos uma escalation nos consensos, naturalmente, sondagens que têm o valor que têm, mas pessoas que gritam forte, que manifestam raiva, agressividade, não é? Que angariam o consenso dos desabafos globais da forma menos diplomáticas e de perspectiva, mas mesmo mais assente no estômago, estava a ter... Portanto, este povo tão pacífico, eu nunca pensei que Portugal fosse um país pacífico. Nunca. Eu tenho a certeza que não é. Esta é uma confirmação, de qualquer forma. Sim, mas um país que tem os números da violência doméstica declarada, não é? Sim. Não vamos falar dos não declarados, que tem uma taxa de encarceração muito superior à média dos países europeus, apesar de ter uma criminalidade violenta muito baixa.
que tem sistematicamente determinado tipo de grupos sociais com uma probabilidade muito superior a serem encarcerados do que outros. Isto não é um país pacífico. Mas também não é um país para velhos ou para novos, não é? Basicamente, fazendo esse... Eu acho que é um país para velhos, não é um país para novos. Ou pelo menos essa é a ideia que nós temos relativamente ao país. Passamos a vida a dizer, olha, se isto fosse a última crise já havia alguém a dizer assim, o melhor é emigrarem. Agora, infelizmente, não há forma de emigrar, portanto, a única coisa que se pode dizer é, olha, assim que abrirem as portas, fujam. Pronto. Mas ou seja, eu acho que a grande herança do século XX cultural foi a ideia de que nós somos um conjunto de coisas que podem não ser verdade, mas que nos ajudaram a fazer o caminho até aqui. A questão é perceber se nós somos suficientemente culturalmente adultos para entender que o destino do país está nas mãos de cada um de nós e não está na mão de quem quer que nós arranjemos para o gerir durante algum tempo. E nesse aspecto não temos uma plataforma Rousseau, mas devíamos ter um Rousseau dentro de cada um de nós, seja bom selvagem ou mau selvagem, mas é isso que é preciso, porque senão as democracias efetivamente não funcionam. Por falar em drone, ainda bem que falaste hoje. Eu estava a ver os incidentes que aliás é a cidade do Fargo, não sei se viram, St. Paul e Minneapolis. E a filmagem por drone dos manifestantes em volta daquele caminhão, não sei se viram, não é? Em que há um caminhão que irrompe pela multidão adentro. E aquilo é de uma cadeia de televisão americana. Pá, a ideia para já de desumanização daquelas pessoas, não é? Que vê-se assim uma espécie de formigueiro que corre atrás de um caminhão e que se tira o homem lá de dentro, aquilo visto em voo de como é que se diz? De pássaro, não é? Sim. Aquilo parecem animais. Porque na verdade parecem animais. Dá uma desumanização do conflito, não é? Nós não estamos, vamos ver assim, nós temos planos cinematográficos e planos jornalísticos. Sim. Mas estamos habituados a ter uma localização geográfica e cultural para uns e para outros. Os jornalísticos mostram-nos, nós normalmente, os planos que nós estamos a ver hoje em dia nos Estados Unidos são planos do Iraque, basicamente. Por outro lado, os cinematográficos é que nos mostravam aquilo que nós estamos a ver hoje em dia nos Estados Unidos. Todos aqueles filmes de apocalipse, seja zombie ou do que quer que seja, e portanto neste momento há uma espécie de paradoxo ou de confusão entre um espaço, ou seja, um espaço cultural e o outro. Portanto, a ficção e a realidade estão neste momento em choque nos nossos olhos. E isso foi o que se passou o ano passado aqui em Hong Kong. Estão a ver esta cena? Sim. Esta cena foi não sabemos, não é? Até que ponto isto é inocente ou não. Há um rapaz qualquer, um tipo qualquer que põe no Twitter uma imagem tirada do World War Z, misturada em Photoshop com uma imagem da MSNBC e depois dá esta imagem. Sendo que ele teve o cuidado até de pôr not real, portanto a imagem nunca deixou de ter um not real. Mas a MSNBC teve que pedir desculpa a dizer que não transmitiu aquela imagem, nunca foi transmitida, mas isto deu uma confusão gigante durante horas e ainda deve estar a dar na cabeça de muitas pessoas. Tem um bocado a ver com o que vocês estão a dizer, ou seja, de que as imagens são daqui ou dali, e isso está tudo confundido. E era mesmo o ano passado, os tanques na rua, estava aqui em casa, e estava a assistir à ocupação durante semanas da universidade, das várias universidades, porque depois a polícia invadia umas e eram ocupadas outras. Ou os tanques, os canhões de água na rua e aquele exército policial a avançar pelas artérias de Hong Kong e os vários focos de incêndio, toda aquela cobertura mediática era, na verdade, a tradução de como se faz um filme catástrofe.
um filme apocalipse, não é? Além de toda uma estética dos jogos de computador, que aliás os manifestantes também usavam, porque para que se organizar se comunicavam através de plataformas e usavam códigos usados nos jogos de computador. Sim, extraordinário. Pois. Extraordinário, não é? E portanto, aquela ideia de futuro que todos estes objetos culturais vão produzindo, na verdade, coloniza a realidade. Colonizava a realidade, não é? Toda aquela realidade reproduzia uma ideia de futuro, não é? Que tinha sido antecipada, não é? Tinha sido antecipada pelos filmes, pelos jogos de computador, e isso era muito interessante, não é? De como, de facto, a imagem de um futuro, e estávamos a falar como é que vai ser o futuro, não é? De como é que aqueles objetos culturais normalizaram uma ideia de futuro e acabaram por condicionar o presente, não é? É muito interessante. E o futuro será sempre colonizado pelo presente se nós no presente não formos capazes de discutir que futuro é que queremos. Mas isso vai ter com a ideia de tempo que eu queria há pouco falar e com a ideia também da extrema-direita, porque vivem num intenso presente. Há um filme muito interessante do brasileiro que eu gosto muito e que agora não me lembro o nome, que se chama No Intenso Agora. Num Intenso Agora. No Intenso Agora, do Oliveira. Walter Salles, não é? Exatamente. Exato. Quem é? Não é o Walter Salles. Não é? Não, mas é um deles. Vou procurar. Quem procura na net que encontra o nome. Um Intenso Agora. O Intenso Agora é muito interessante porque ele vai buscar, ele é de uma família abastada brasileira e vai buscar as memórias dos pais na Revolução Cultural Chinesa. No Intenso Agora. É isso, enganei-me. João Moreira Salles. Moreira Salles, exatamente, exato. E esta ideia de um presente contínuo, não é? Em que os políticos estão permanentemente presentes, não é? Eu acho que acaba por beneficiar um discurso da extrema-direita. E da extrema-esquerda também. Da extrema-esquerda também. Sim, dos extremos. Não é? Essa ideia que queria há pouco. Outra coisa que eu queria falar, mas era, outro dia estava a ouvir uma revista de imprensa aí em Portugal e voltei a ouvir hoje também nos Estados Unidos assim, a banalização, isto é uma banalidade dizer isto, mas era a equiparação de temas muito violentos, como era o caso daquela miúda que foi assassinada, creio eu. Sim. Estás a falar de quem? Da criança aqui que foi em Portugal. morta aqui em Portugal, algum tempo, algumas semanas, há 2 semanas. Sim. Então a revista de imprensa era feita desta seguinte maneira. Imaginemos qualquer coisa como António Costa vai à praia, a sábado traz na capa que a rapariga foi torturada e com os pormenores mais macabros possíveis e prosseguia dizendo e amanhã o Benfica joga na Luz e para a semana a Bolsa vai ter... Quer dizer, a equiparação, digamos, a enumeração dos temas e a violência que aqueles pormenores, com que aqueles pormenores eram, digamos, banalizados, não é? Mas pormenores macabros, não é? Porque acho que sábado trazia uma capa a explicar como a criança tinha sido violentada reiteradamente pelo pai, quer dizer, e aquilo tudo era entregue num saco de no fim de contas, as notícias não são todas iguais e portanto, não é possível fazer um discurso contínuo sobre as mesmas. Ou seja, o nosso olhar passa por elas, mas a nossa capacidade, ou seja, de as entender e de lidar com elas é diferente. A ida à praia e um assassinato são 2 coisas completamente diferentes para nós. A diferença fazia essa equiparação, quer dizer, não sei se seria possível contornar, né, mas eu não estava sequer a ver as imagens, estava a ouvir e de facto chocou-me, porque pela violência do que tinha acontecido à criança, mas sobretudo pela banalização, quer dizer, houve uma espécie de segunda morte daquela criança, não é? Da primeira vez. Carlos, acho que não é só banalização, é também uma forma de mercadorização, não é? Aquela morte é uma notícia porque vende, não é?
porque pode vender qualquer coisa, não é? Poderá haver alguma atração pelo facto, não é? E, portanto, é transformar também a morte de alguém, uma morte violenta, numa qualquer mercadoria. Sim. Tal como a violência em que a RTP e o Serviço Público, eu peço desculpa dizer isto assim, mas foi chocante. Há vários exemplos, não é? As imagens do agente policial sufocando George Floyd, em que foram mostradas uma e outra vez. O meu ponto é, e eu sou muito sensível a esta questão, há uma espécie de pornografia e falta de contenção em exibir a violência das imagens dos conteúdos televisivos. Não é? Já tive estas discussões quando aconteceu aquela morte de um pai e de uma filha na fronteira do México com os Estados Unidos, em que as imagens ou o cadáver da criança no Mediterrâneo. Não é? Há uma violência que os jornalistas de alguma maneira integraram e sem algum tipo de pejo exibem como se tivesse um verdadeiro valor informativo. Não é? Eu acho que, mais uma vez, aí é uma necessidade de reflexão que muitas vezes não existe. Porque eu acho que parte da banalização da violência vem da violência da ficção. É como se estivéssemos a retratar factos concretos, mas com linguagens que vêm da ficção. E por isso... Voltando ao princípio da conversa. Sim. Sim. E, portanto, eu acho que há uma necessidade, e a única maneira de sair dessa maldição, desse círculo vicioso, é precisamente questionar se há ou não há um problema na forma como nós apresentamos as coisas. E também de que maneira que a apresentação de determinado tipo de imagens não conduz ela própria a fins muito mais complicados. Porque é óbvio que se devia protestar, e aquilo que aconteceu nos Estados Unidos com a morte, o assassinato em vida, mesmo que seja, mas como é que se diz o manslaughter, portanto, que não é o assassinato premeditado, a questão é de saber se apresentar aquelas imagens e repeti-las até ao infinito não é também desaconselhável. Não é apenas pela violência, é o que é que isso vai trazer. Ou seja, a pergunta, no fim de contas, seria: no quadro de uma epidemia, devia-se gerir ou não se deveria gerir aquelas imagens com algum cuidado? Não é omiti-las, é mostrá-las, mas é perceber também que se carregarmos demais, estão criadas as condições para a explosão. É a mesma coisa com os tweets de Donald Trump e as respostas do Twitter. Mas cuidado... Tem a ver com a pandemia e tem a ver com o conjunto de todas as coisas que estão a acontecer. Não, estava a dizer que a primeira parte, Gustavo estava a dizer, acho eu, e concordo, que a ficcionalização da realidade, ou seja, uma realidade ficcionalizada, nos torna parcialmente indiferentes ou insensíveis ao que é que se passa. Mas quem relata? Mas quem relata? Mas o que é que... Não, porque nós estamos acostumados a jantar e ver mortos que estão suspensos no mar há anos, não é? No Mediterrâneo, não é? Passa no sal, pois, não é? É esta. Nós ficamos assim também porque temos que defender do terror, não é? Mas, de qualquer forma, o que se passou nos Estados Unidos também é interessante, porque na realidade não gerou indiferença ou banalização ou afastamento. Apesar de tudo, provocou um choque que não estávamos à espera que pudesse explodir, ou seja, é surpreendente. Ou seja, não estávamos preparados para que houvesse, como dizer, uma revolta, não é? Deste tipo. Mas, Vânia, é uma pandemia, 40 milhões de desempregados. Sim, é uma nada a barreira perder. de pão. Um presidente a incendiar para tentar escapar à perda de controle sobre o agendamento. Tudo isso conjugado só podia dar uma coisa estranha. Infelizmente deu esta. Não é? Mas também há um ciclo que se repete, porque já vimos isto anteriormente, quer dizer, vimos em Baltimore, vimos o Rodney King,
E de facto, do ponto de vista mediático, na Europa não sei como é que isto é tratado, não é? Mas nos Estados Unidos aquilo entrou numa espécie de rotina, ou seja, a disrupção acaba por ser rotineira, não é? Ou cíclica, é mais uma vez uma espécie de Groundhog Day. É Groundhog Day que já que estávamos a falar. É a marmota, é sempre o filme com o Bill Murray, não é? Em que ele acorda sempre no mesmo sítio para ver as mesmas coisas e não consegue escapar àquilo. E os Estados Unidos são um pouco isso, desde o Rodney King até hoje. Ou seja, passou muito tempo, as pessoas tiveram épocas de benesse económica e épocas de crise, mas aparece uma espécie que culturalmente e em termos daquilo que cria estas situações explosivas, não houve mudanças em 30 anos, não é? Mas isso, e na Europa também, quer dizer, a ideia da cobertura do conflito se teve algumas transformações ao longo de, digamos, 30 anos, por exemplo. Reportando-me ao Rodney King como referência a final dos anos 90, salvo erro, não é? A cobertura do conflito... Mais tempo. Mais tempo. O Rodney King era no princípio dos anos 90, acho eu, não é? É princípio de 90? Sim. Não sei se não é mesmo no final dos anos 80, sim. Foi muito mais. Ok. Como é que, desculpa agora voltar a isto, mas como é que a cobertura dos conflitos, neste caso, nos médios europeus, acaba por, enfim, ter ou não ter outro tipo de desenvolvimento, de acompanhamento, de que falava a Ocasio, das condições estruturais que levam a essa violência? Ou é uma coisa apenas... na Europa, estás a ver se na Europa há um enquadramento sobre o fenómeno norte-americano? Diferente, não, do conflito, o conflito social ou o conflito, neste caso, racial, ou já não falo da guerra. Não? É que aquilo que acaba por acontecer agora é que tu tens o número de mortes da epidemia, o número de contagiados da epidemia, o número de saques, o número de fogos, o número de pessoas presas. Quer dizer, no fim de contas, parece que de repente estamos a ver o Joker passado para a realidade. É isso que o Vânia está a dizer. E, portanto, há mais uma vez a questão de saber o que é que, ou seja, o que é um retrato antecipado de uma realidade que vai acontecer, ou é a influência, ou seja, se acontece no cinema também pode acontecer na realidade. E nós somos os protagonistas daquilo que está a acontecer. A discussão acaba por ser um pouco essa. Ou é um retrato de instituições que se fragilizaram de tal forma, não é? Que começaram a autodestruir de tal forma. De todas elas, a notícia que mais me causou espanto foi que nestes últimos dias o presidente foi colocado no bunker da Casa Branca. Eu acho que o presidente nunca tinha sido colocado, para além do 11 de setembro, não é? Em que simbolicamente é poderoso. Publicamente, isto nunca foi anunciado. E, portanto, por um lado, a ideia de ter um presidente que não só deixou de controlar a agenda mediática, como também não consegue perceber o tipo de mensagens que está a passar cá para fora, que não são apenas mensagens de agitação, são também mensagens de completo desnorte e de falta de controle. Porque se um grupo de manifestantes à frente da Casa Branca lhe coloca tão em causa que ele tem necessidade de dizer publicamente que esteve dentro de um bunker, isto é a imagem do líder mais poderoso do mundo com menos poder. Mas não achas que isso é calculado? calculado? Como ele gosta de se afirmar, não é? Como o líder mais poderoso, eu acho que o Xi Jinping não anda a anunciar que se vai colocar dentro de um bunker por causa do 4 de junho. Não achas que é intencional? Eu acho que é intencional, acho que é uma estratégia terrível. Mas é curioso. Terra queimada. É a estratégia terra queimada. Completa terra queimada, não é? Está a dizer que tem medo? Não sei. Sim. Mas eu vou... E que há uma ideia de guerra civil que é inevitável e que ele não vai fazer nada para a parar, excetuando pôr o exército na rua. Como nós estamos a fazer estas analogias cinematográficas, eu devo-vos lembrar que o 11 de setembro, ainda ontem ou anteontem, passou novamente no canal Hollywood o filme
que eu quando vi o 11 de setembro acontecer pensei, mas eles viram o filme, que é com o Kurt Russell, que é um avião que vai ser, ou seja, um avião que vai para o Pentágono. Um avião bala, um avião míssil. Exato, um avião bala, um avião míssil. E portanto, ou seja, nós estamos permanentemente a debater-nos com esta questão do cinema de Hollywood e a realidade americana. É como se fosse uma espécie de exorcizar possíveis momentos distópicos e que depois têm uma realização. Mas isso é óbvio que tem a ver, essa é a percepção, a realidade é que os sonhos da América, de Hollywood, acabam por contagiar a mente de pessoas perturbadas e, portanto, que acabam por desencadear coisas horríveis, mas é essa a dinâmica com a qual nós estamos presentes. Agora, o grande problema é que nós neste momento estamos a precisar de ter um filme com um fim positivo. Portanto, estamos a precisar de um filme de amor, de comédia, de drama, sem mortes. Não é que não existem, existem. É que não tem a mesma força, não é, de gerar depois, de desencadear processos históricos, sociais. Não é? Não, eu estava a pensar noutra coisa, que é a fraca educação estética que depois leva a este tipo de aproximação ética à realidade. Não é? Uhum. Como é que as universidades também, e no jornalismo, isso pode fazer ou não? Eu acho que as universidades precisam de mais estética. Ou seja, tu achas que tem força estes filmes porque são bem feitos? Não, ao contrário. Ou seja, há uma, digamos, toda a educação estética, agora não sei, mas nos Estados Unidos, por exemplo, entender o cinema como espetáculo, não é? E de como se lemos a realidade a partir dessas lentes espetaculares, não é? A maneira como abordamos a realidade, inevitavelmente, há de ser espetacular. Ok, eu acho que o Carlos quer um slogan: menos filmes de ação, mais Terence Malick. Epá. Mas eu acho que é assim, para fechar, se pudermos fechar. São 4 da manhã, eu estou mesmo a morrer de sono. Se pudermos fechar, deixem-me só introduzir uma questão que é do tempo. Ao mesmo tempo que nós estamos a falar destas questões todas, eu retomo uma frase do Carlos há muito tempo atrás, nestes programas, que era: eu estou a viver no vosso futuro. Nós, de alguma maneira, neste momento, na Europa, estamos a viver o futuro e estamos a ver o passado nos Estados Unidos. É óbvio que é um passado com uma tonalidade muito mais dark, muito mais escura, muito mais negativa do que aquilo que nós vivemos aqui na Europa. Mas se retirarmos a questão do confronto e nas ruas, aquilo que está a passar, todas as dinâmicas são aquelas que nós já aqui vivemos. E, portanto, o que isto quer dizer também é que a divisão em países e a lógica e a dinâmica dos mídias, mesmo de cobertura da realidade, não conseguem ajudar os outros que se seguem na lista. Essa é a minha conclusão. Ou seja, os americanos não aprenderam nada com a cobertura mediática europeia e os problemas que a Europa, que a Itália primeiro passou, depois que nós passámos e que agora estão nos Estados Unidos. É uma espécie, é quase como se houvesse uma espécie de inevitabilidade perante a qual ninguém achasse que podia reagir. Mas essa é que é a grande, acho eu, a grande problematização que era importante fazer, que é porquê, não é? Na Europa tivemos uma grande capacidade, se tu te estás a referir à questão da pandemia, não é? Como é que nós reagimos e como é que os mídias também ajudaram a... Trump faz toda a diferença. São as lideranças no fim de contas depois. Tem um efeito também, tem um efeito forte. São as lideranças, neste momento, se nós olharmos o mundo, eu acho que tens razão, Vânia, se nós olharmos para o mundo, onde as lideranças são mais consensuais, têm capacidade de ação, a pandemia aparentemente tem sido mais facilmente debelada ou gerida. E portanto, mas isso também é complicado, porque aí nós temos que fazer uma discussão sobre se a boa gestão tem a ver com as democracias, ou se tem a ver com as autocracias, ou se tem a ver com quem lidera as democracias e as autocracias num determinado momento. E essa é uma discussão complicada também para ser feita. Não é?
E boa Bem-vindo. noite. Só para juntar, mas é para uma Bem-vindo. discussão futura, não é? Para discussão futura. É, Não apenas a questão das democracias ou das autocracias, mas do estado de desenvolvimento do neoliberalismo em cada área geográfica e como o neoliberalismo enquanto forma de pensamento, mas também forma de ação, condiciona a maneira como nós reagimos aos fenómenos. Quando a pandemia nos é apresentada como mais uma crença, não é? Nós podemos acreditar que ela existe ou não. Isto faz muita diferença, não é? Ou seja, Achas que é um efeito da linguagem? não estamos apenas a falar do Trump, mas quem é exposto à televisão americana, não é? De forma cotidiana, aos vários canais, incluindo aos canais liberais, como chama o Presidente, e é exposto àquela combinação entre notícias, umas são, outras não tanto, e àquela publicidade muito colocada na base de vender um conjunto de coisas que sabemos que são muito difíceis de alcançar, onde se anunciam casas como se anunciam medicamentos que vão curar o cancro, mas apenas para pessoas que podem ter aquele sistema, não é? Que podem pagar até determinado X, mas que depois lhes dizem, bom, mas isto nem sequer ainda foi testado, não é? Toda esta lógica, não é? Da total diferenciação, não é? Dos medicamentos inovadores, daqueles que só uns podem pagar, mas às vezes eles são tão inovadores que nem sequer foram testados, portanto eles também não sabem quais são os efeitos secundários sobre as pessoas, não é? E isto tudo é anunciado assim em loop, não é? E quer dizer, e é a própria televisão também a criar esta distopia, não é? E numa ideia de eu não vou acreditar em nada, não é? Portanto, a pandemia é uma coisa que depende se me dá jeito ou não que ela exista. E depois... Está dentro do meu conjunto de crenças, não é? É uma espécie de, para usar a palavra, a filosofia, um esvaziamento ontológico, não é? Exatamente. As coisas Sim. Não são nada, na verdade. Não são nada, depende, é assim, é uma miragem. E por isso é que, em última análise, e agora esta é uma afirmação complicada, em última análise, se calhar, para as pessoas que acham que a pandemia é uma ideia, deviam ter sido expostas todas à pandemia, porque era a única maneira de acreditarem que ela não era uma ideia. Pronto, e portanto, é assim, é uma situação muito complicada, porque só se acredita, não é vendo, é sentindo. Sim. E esse é o problema. Ou seja, o problema é que hoje em dia, fruto das dinâmicas comunicativas, nós estamos em busca de sentir para acreditar. Se não sentirmos, talvez não seja verdade. Sim, seja só uma questão de manipulação. Mas deixem-me só terminar ainda com algo ainda um pouco mais estranho, que é das notícias que eu fui lendo a propósito do que está neste momento, dos tumultos que se estão a passar em várias cidades norte-americanas. Chamou-me a atenção uma cantora que foi presa pela polícia em Los Angeles. Mas este não é o fenómeno mais disruptivo, não é? Ela foi presa com um conjunto de manifestantes. Ela que chamou foi a atenção dos manifestantes, que ela estava ali para se manifestar e não para tirar selfies nem para dar autógrafos. E que, portanto, se recusava, porque um conjunto de pessoas foi se dirigir a ela para tirar selfies no meio de uma manifestação. Ou aquele que aconteceria se o Carlos fosse às manifestações de Hong Kong, todos a tirar selfie com o Carlos. Exato. E não nos podemos esquecer que, ainda por cima, nós temos estas manifestações e há pessoas a dizer nos Estados Unidos, vão para as manifestações mas levem máscaras, porque senão contagiam-se todos uns aos outros. Ou seja, é uma verdadeira, ou seja, é uma situação de nonsense total. Sim, mas já agora isso também se antecipou aqui em Hong Kong, porque aconteceu, a coitada da senhora Carrie Lam, aconteceu-lhe tudo. Como toda a gente às tantas, em setembro, até setembro, andava de máscara na rua, então decretou-se a proibição de máscara. E aquilo foi uma confusão, porque aquilo foi para o último Supremo Tribunal, depois o Tribunal de Última Instância desmentiu os vários tribunais, e entretanto caiu a pandemia e toda a gente teve que andar de máscara. Violando a lei, portanto. Violando a lei, mas e que foi total confusão. Pronto. Vamos acabar. Olha,
Vamos acabar. Diz lá boa noite. Diz boa noite agora. Diz só boa noite, que é para a gente acabar. Boa noite. Pronto. E em paz e que o Senhor vos acompanhe. Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.